Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele derrame sobre nós a sua bênção nesta noite e que o Espírito de Deus possa falar com cada um de nós, não é verdade? Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor neste momento, meu Pai, que o Senhor mesmo, esteja agindo aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja, meu Pai, operando nas nossas vidas, fazendo o milagre. Sim, Pai, nós precisamos de um milagre. Nós necessitamos, Deus, do milagre do Senhor. Por isso eu quero te pedir nesta noite, ó Deus, faz um milagre na vida de cada pessoa que está aqui nesta noite, que está compartilhando desta palavra, que está sendo alcançada por esta palavra. Não deixe, Deus, não deixe que essas pessoas saiam daqui da mesma forma que chegaram, não. Mas que verdadeiramente possam sair daqui transformadas. Transformadas, Deus amado, pelo poder da Tua palavra, transformada pelo poder, Pai Santo, do Teu Espírito Santo. Que essas pessoas verdadeiramente sejam tocadas, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Faz um milagre, Deus. Faz um milagre. Faz um milagre na vida de Anne Mota, faz um milagre na vida de Binha. Faz um milagre, meu Senhor. Faz um milagre, porque o Senhor é quem pode fazer. Faz um milagre na vida de Rosângela Cruz. Faz um milagre, meu Deus. Faz um milagre. Faz um milagre. Tu és Deus de milagres, meu Senhor. Tu és Deus de milagres. E nós te pedimos nesta noite, meu Pai, que o Senhor faça o milagre. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Muito bom ter vocês aqui comigo nesta noite, compartilhando desta palavra. Boa noite, Lourdes. Binha, minha sobrinha Bárbara, Deus te abençoe, minha querida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com seu coração, viu? Dá um beijo aí nas crianças. Anne, Manu, saudade de vocês, viu? Deus abençoe. Mas vamos lá, né, gente? Vamos ver o que é que o papai tem para nós nesta noite. Uma coisa eu sei, ele tem coisas boas. Bom é o Senhor. Eu acho muito interessante quando Jesus tem aquele encontro, né, com aquele moço de qualidade, aquele jovem rico. Cláudia Ferreira, Deus te abençoe, minha filha. Boa noite, seja bem-vinda. Deus tem aquele encontro com aquele jovem rico. E aquele jovem, ele tinha um anseio no coração, né? Mas ele chega para o Senhor e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Olha, quando vier do interior, traz aí uma coisinha lá do interior pra gente, viu, Anne? Tá aí de boa aí no interior, curtindo aí. Quando vier, traz uma lembrancinha pra gente aqui. Brincadeira, Deus abençoe. Bom saber que vocês estão bem. E aquele jovem diz assim, né? Bom mestre. E Jesus diz: rapaz, por que você está me chamando de bom? Só existe um bom, que é Deus. Então nós podemos dizer de fato que Deus é bom. Deus é bom. Amém? Mas vamos lá.
A verdadeira transformação. Nós vamos usar como texto base 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se você tiver a Bíblia, você abre aí para poder acompanhar. Se você não tiver a Bíblia, anote. E mesmo que você tenha a Bíblia, anote. Eu sempre digo isso. É muito importante nós anotarmos os textos que nos são dados. Por quê? Porque nós precisamos conferir se aquilo que está sendo dito pela pessoa que está ministrando, pela pessoa que está pregando, é de fato o que está escrito na palavra de Deus. Né? A gente precisa fazer isso. O apóstolo Paulo, ele chamou os tessalônicos de excelentes, certo? Porque eles foram mais excelentes. Por quê? Porque eles conferiam tudo que Paulo dizia, tudo que Paulo e Silas diziam, eles conferiam na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, se de fato era aquilo. Então, você está ouvindo uma pregação, tem alguém lá pregando o Evangelho, tem alguém falando da palavra de Deus, anote os textos. Se você não tiver com a Bíblia naquele momento ali, e mesmo que você esteja com a Bíblia, anote a si mesmo, que é para você ir conferindo, conferindo se de fato é aquilo que a palavra de Deus diz. O profeta Ezequiel, ele diz que a palavra de Deus, ele é um martelo que esmiuça, que quebra a pedra. É a palavra de Deus. Então, o que é a palavra de Deus para nós? É a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. Os nossos pastores, eles são instrumentos de Deus para as nossas vidas. E quando eles trazem uma palavra para a gente, quando eles trazem uma orientação, quando eles trazem uma direção, eles trazem baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é achismo. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu deixo de achar. É aquilo que a palavra de Deus diz. Então você precisa conferir. Precisa conferir que tem um bocado de maluco aí, um bocado de maluca aí, falando um monte de besteira, um monte de asneira, que nada tem a ver com a palavra de Deus, e infelizmente enganando algumas pessoas, fazendo com que outras pessoas, ao invés de se achegar ao Evangelho, se afastem. Por quê? Porque está falando daquilo que acha, e não daquilo que a palavra de diz. Então, confere, tá bom? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto bem conhecido. Muita gente conhece esse texto. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu acho muito interessante esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele começa colocando uma condicionante. Assim, pois, se, olhe bem, é uma possibilidade. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Então, existe aí uma grande possibilidade de repente, a pessoa não está em Cristo, dizer que não está em Cristo, e por isso a gente não consegue ver transformação na vida dele. Paulo, ele diz, se alguém está em Cristo, se você de fato aceitou Jesus como Senhor da sua vida, se você de fato tem caminhado com o Senhor, se você de fato um dia declarou a Cristo como Senhor da sua vida, ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma pessoa nova. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Agora tudo é novo. Agora tudo é novo. Se alguém está em Cristo. E aí eu queria falar para vocês o que é essa novidade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, passou por uma transformação. Quando você pega ali o livro de João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, você vê a história de um homem, um líder judeu chamado Nicodemos. E ele foi a Jesus e ele perguntou a Cristo:
Ele perguntou a Cristo o que é que ele precisava fazer para de fato ser uma nova criatura, para de fato pertencer ao reino de Deus. E Jesus diz a ele: olha, é necessário que você venha a nascer de novo. É necessário que você venha passar por uma transformação. É necessário que você seja transformado. Jesus ensinou isso a Nicodemos. E nesta noite eu queria falar também um pouquinho sobre isso aqui. Sobre o que é ser uma nova criatura. E como nós podemos ser uma nova criatura. Quais são as implicações de ser uma nova criatura. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As mudanças, as transformações fazem parte do crescimento e do amadurecimento do ser humano. Repare, presta atenção. Quando o homem e a mulher, o marido, tem o ato sexual com a esposa, aquilo dá origem a um embrião. E esse embrião ele vai se transformando. Olha que a transformação começa desde a concepção. Desde a concepção. Vai se transformando. Durante 9 meses, passa por inúmeras transformações ali na mulher. Dentro da barriga da mulher. Depois de 9 meses, aquela criança nasce. Já nasce pronta? Não. Ela vai continuar passando por transformações. Antigamente, a criança nascia de olho fechado. Hoje em dia, as crianças estão mais espertas, viu? Já estão nascendo com os olhos abertos. Já nasce, olha, com o olhão aberto. Por quê? Faço a menor ideia. Só sei que essa transformação a criança já passou. E ela continua ali passando pelo processo de transformação. Tem umas que nascem carequinhas e à medida que vai crescendo também vai aparecendo o cabelo. Tem outras que nascem cabeludas e à medida que vai crescendo o cabelo vai caindo. Tem umas que nascem gordinhas e à medida que vai crescendo vai emagrecendo. Outras nascem magrinhas, à medida que vai crescendo, vai engordando. Ou seja, tudo isso é transformação. E continua a transformação. E mesmo depois de morto, o processo de transformação ainda continua. Porque agora o corpo vai entrar em decomposição, em estado de putrefação, certo? E ali vai voltar para o pó. Então, a transformação, as mudanças, fazem parte do amadurecimento do ser humano. À medida que crescemos, as transformações acontecem. E existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Ainda falando sobre a criança. Enquanto ela é pequenininha, ela usa as fraldas descartáveis. Por que ela usa a fralda descartável? Porque ela não sabe pedir para fazer xixi, ela não sabe pedir para fazer cocô, ela não sabe ir sozinha ao banheiro. Então a criança precisa desse subterfúgio, desta proteção, para não fazer xixi na cama, para não sujar os nossos lençóis. Não é verdade? Então ela usa a fralda. Mas à medida que ela vai crescendo, que chega ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a abandonar a fralda. Por quê? Porque ela já começa, quando ensinada, a pedir para fazer as suas necessidades. Quando ela chega aos 3, 4 anos, ela já não quer mais saber de usar fralda. Por quê? Ela já sabe usar o vaso sanitário, ou ela já sabe usar o piniquinho. Não é assim? E ela continua crescendo. E antigamente ela tomava mamadeira. Agora ela já não quer mais mamadeira, ela já quer o alimentozinho dela no pratinho, com a colherzinha. Então,
Perceba que à medida que ele vai crescendo, que a criança vai se desenvolvendo, existem coisas que ela vai deixando para trás. Existem coisas que ela vai deixando de fazer. A isso nós chamamos de transformação. Porque quando a gente fala em transformação, muitas vezes, a gente só consegue pensar na transformação física, né? Quando eu olho fotos minhas de 10, 20 anos atrás, muitas vezes eu não me reconheço. Tamanha as transformações pelas quais eu passei. Antigamente eu não tinha isso aqui, ó. Barba. Eu vim a ter barba de fato depois dos 47 anos. Porque até os 45 anos tinha aquelas penugenzinhas, né? Aquelas penugenzinhas na cara que nem podia ser considerado barba. Hoje eu posso dizer que eu tenho barba. Então quando a gente fala de transformação, muitas vezes a gente só consegue ver esse aspecto. Mas existem outros aspectos também. Então a criança vai crescendo, ela vai deixando para trás algumas coisas, algumas atitudes, algumas práticas próprias de criança. E se torna adolescente, já não faz mais coisa de criança. Quando se torna adolescente, uma das coisas mais interessantes que eles começam a fazer já não quer mais sair com papai e mamãe. Já quer o grupinho de amigos, de amigas, o grupinho de amizade deles, aquele grupinho com o qual ele ali se relaciona. Então já, à medida que ele vai crescendo, vai se tornando jovem, já não quer mais as coisas de adolescente. Tudo isso é transformação. Então, à medida que crescemos, nós vamos abandonando algumas coisas, vamos deixando para trás. E é importante que essas coisas de fato fiquem para trás. Assim, pois, que se alguém está em Cristo. E aqui eu começo. Primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Em quem você está? Você pode de fato dizer que está em Cristo? Oi, Céia, boa noite, minha amada. Deus te abençoe, viu? Bom ter você aqui também. Você pode de fato dizer que está em Cristo? Porque se você estiver em Cristo, o processo de transformação na sua vida já começou. Se você está em Cristo, o processo de transformação na sua vida espiritual, o processo de transformação no seu caráter, o processo de transformação nas suas práticas já começou. Então eu quero que você pense. Você está em Cristo? Em quem você... João capítulo 15, versículo 4. O Senhor Jesus, ele faz uma analogia com a videira, né? E falando sobre isso, ele diz assim, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim. Então fica essa pergunta. Em quem você está? Porque se você diz que aceitou Jesus, mas não mudou, não houve mudança, não houve transformação em você, não houve transformação nas suas práticas, vamos pensar. Vamos refletir. Porque estar em Cristo significa passar por transformações. Significa passar por transformações. O apóstolo Paulo ele diz, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, passou por uma transformação. Algumas pessoas gostam muito de falar da metamorfose, né?
da lagarta quando se torna uma borboleta. Eu não quero fazer essa analogia. Não. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero falar sobre a verdadeira transformação. E é uma transformação que ela ocorre de dentro para fora. Portanto, essa comparação com a borboleta, com a lagarta, ela é até pertinente. Jesus, ele disse, permaneçam em mim. Em quem você está? Quando estamos em Cristo, o processo de mudança em nossas vidas começa. No dia que você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, o processo de transformação na sua vida começa. E quando é que ele vai terminar? No dia que você estiver lá, na glória, ao lado do papai. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos sendo transformados. De glória em glória. Todos os dias. Outro dia o bispo estava falando sobre essa questão de transformação, né? E ele disse assim, olha, existem 10 coisas em nossas vidas que precisam mudar. Existem 10 coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas. E ali você começa a buscar a Deus, você começa a ter intimidade com Deus, lê a palavra de Deus e você vai crescendo e você vai sendo transformado e vai deixando essas coisas para trás e daqui a pouco já não são mais 10, já são 7 e daqui a pouco já não são mais 7, já são 5 e daqui a pouco já não são mais 5, já são 3 e quando já são 3 que você pensa que está tudo bem, aparece mais 7 e você volta para as 10. E não são 10 coisas que voltaram, não. Aquelas 7 que você abandonou, voltou, não. Não. São 10 coisas novas que você precisa deixar para trás. Que você precisa ser transformado. Tá entendendo? Por quê? Porque todos os dias nós somos transformados. Todos os dias nós passamos pela transformação. Porém, existem coisas na nossa vida que a gente precisa entender que, ficou para trás, acabou, já não cabe mais. Já não é mais nosso. Tá conseguindo me entender? Tá conseguindo compreender de fato? Existem coisas que já não cabem mais. No dia que você aceitou Jesus, algumas coisas já começam a ficar para trás. E aí nós vamos ver aqui mais adiante. Nicodemos, como eu falei para vocês no início, ele teve dificuldade em entender o verdadeiro processo de mudança. Ele teve tanta dificuldade, está lá em João capítulo 3, versículo 4, que ele perguntou a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porque Jesus tinha dito a ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E aí ele pergunta assim, beleza, como é isso? Como é que isso acontece? Como é que um homem velho como eu, um homem que já fez tanta coisa na vida, um homem que já praticou tanta coisa errada, um homem que já viveu tanto pecado, como é que eu posso nascer de novo? Eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Como é que isso acontece? Me explica. Nicodemos, ele teve dificuldade em entender o que era o novo nascimento. Ele teve dificuldade em entender o que era o novo nascimento. Assim também algumas pessoas têm essa dificuldade. E não conseguem compreender que o Senhor Jesus é Ele quem opera a transformação nas nossas vidas. Tanto que o texto inicial que nós lemos, Paulo ele diz, se alguém está em Cristo. E o próprio Senhor Jesus, no livro de João, ele diz o quê? Permaneçam em mim. Então, quando o homem está em Cristo, ele começa a passar por transformações. Ele começa a passar por mudanças.
Porém, queridos, a verdadeira transformação é um processo espiritual. Existe muita gente que quer passar por transformações usando o poder da mente. Eu vou usar o poder da mente para transformar. Eu vou pensar, eu vou idealizar, e no momento que eu idealizar, isso vai acontecer. Vai não. Você pode até levar um tempo, certo? Com algumas coisas assim que você, eu mudei. Mas se não for uma mudança espiritual, vai ser mudança não. Quer ver? Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 2. Olha só o que diz esse texto. Romanos, ele está aí depois do livro de Atos, antes de Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, olha: não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só. Não se amoldem, amoldar. Não sejam, não se tornem. Não tomem como exemplo. Não tomem como exemplo o padrão deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo ele começa dizendo aqui que a verdadeira transformação é algo que vem de dentro para fora. Primeiro, não é de acordo com os padrões deste mundo. Porque os padrões deste mundo são podres. O padrão que o mundo nos oferece não presta. Você consegue me entender? O padrão que o mundo oferece não presta. Porque quais são os conselhos que o mundo oferece? O mundo nos ensina a levar vantagem em tudo. Eu acho muito interessante, eu fui tomar a terceira dose da vacina. Aliás, você que não tomou a terceira dose da vacina, vamos correr para os postos. Covid-19 está aí, viu? Foi embora não. E aliás, voltou ainda mais forte. E dissimulada. Ainda mais forte e dissimulada. Sabe por quê? Porque agora ela se apresenta como uma gripe. Os sintomas são mais fracos do que a original. Porém, o grau de transmissibilidade é muito maior. Quando a pessoa percebe, quando a pessoa descobre que está com Covid, já contaminou meio mundo. Tá me entendendo? Então você que não tomou a terceira dose ainda, vá tomar sua terceira dose. Temos uma estatística alarmante aqui na Bahia. Existem milhares de pessoas que não tomou sequer a primeira dose. Gente, desperta, acorda, acorde. Porque já está comprovado que 80% das pessoas que contraíram Covid e morreram são aquelas que não se vacinaram. Aquelas que se vacinaram, conheço pessoas que já estão totalmente vacinadas e que teve Covid, mas os sintomas foram bem leves, não precisou de internação, precisou apenas do resguardo normal e já estão recuperadas. Lá no meu trabalho tenho diversas pessoas que já passaram por isso. Mas por quê? Porque estavam vacinadas. A vacina não impede de contrair a Covid.
como antigripal, não lhe impede de contrair o vírus da gripe. Tá bom? Mas é importante que você tome a terceira dose. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, eu fui tomar a terceira dose e estava lá no posto e algumas pessoas, né, tinha muita gente na fila. E algumas pessoas, terceira dose. Algumas pessoas não levou carteira de vacinação. Até aí tudo bem. Existe a forma digital. Ah, eu tô sem celular, eu tô sem internet. Até aí tudo bem. Porque a atendente lá pode verificar qual é a sua vacina. Mas além de não levar a carteira de vacinação, não levou a identidade, não levou o cartão do SUS e nem sequer sabia o número do CPF ou identidade. Mas foi para a fila assim mesmo. Por quê? Ah, porque chegando lá a gente dá um jeitinho. O padrão do mundo é esse. Dá um jeitinho. Então não se amoldem aos padrões deste mundo, mas precisa passar por uma transformação. Não é o poder da mente que vai lhe transformar, não. É que a sua mente precisa ser transformada. E a nossa mente só é transformada pelo poder da palavra de Deus. A nossa mente só é transformada pelo poder da palavra de Deus. Se não for pelo poder da palavra, não existe transformação. Consegue entender? Tá dando para compreender até aí? Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo disse, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos mas que haja transformação na vossa mente. A transformação, ela acontece de dentro para fora. Ah, porque eu conheço uma pessoa que diz que está em Cristo, mas ainda está fazendo isso, ainda está fazendo aquilo, ainda está fazendo aquilo outro. A transformação acontece de dentro para fora. Conheço a história de um homem que ele aceitou Jesus e levou 10 anos, se não me falha a memória, para conseguir se libertar do vício do cigarro. Foram muitos anos. A esposa cobrava, alguns irmãos cobravam, me parece que até mesmo o pastor dele cobrava, mas ele não conseguia se libertar do vício do cigarro. Mas uma coisa importante ele fez. Apesar de tudo isso, ele nunca deixou o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele já havia passado por uma transformação espiritual. A libertação daquele vício seria uma consequência dessa transformação. E ele foi liberto. Então, Paulo ele diz que a verdadeira transformação, ela vai acontecer de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ah, porque agora eu sou crente em Jesus, então eu só posso andar de gravata e paletó, certo? As mulheres só podem andar de saias longas, camisas de manga comprida, tem que ter todo... Não é isso que a palavra de Deus diz. Isso aí é transformação externa. Se houver essas mudanças, é consequência daquilo que aconteceu lá dentro. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu estou dizendo que isso não é sinal de mudança. O fato de você usar uma gravata e um paletó, o fato de você usar uma saia longa até os tornozelos, o fato de você usar somente camisa de manga comprida, não diz que você foi transformado. Quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, e ele viu ali os filhos de Jessé, que ele viu o filho mais velho, um homem alto, forte, bonito, vistoso, certo? Um homem que tinha tudo para ser um grande líder, tinha todos os requisitos exteriores,
todos os requisitos exteriores para ser um rei. Naquela época, aquele homem tinha. No entanto, Deus disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque eu vejo o interior. Também cuidado. Não me venha com aquela história de que Deus só quer o coração. Não é isso. Deus, ele quer uma entrega total. Deus, ele quer uma entrega por completo. E ele te chama para isso. Mas a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Nós vamos continuar, que você vai ver lá na frente. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus, ele fala sobre a candeia da alma. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Olha só o que diz a palavra de Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Você está entendendo? Você consegue compreender isso? Olha que Jesus está falando dos olhos. Olha, de dentro para fora. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, se você já passou pela transformação interior, o seu corpo vai mostrar isso. A primeira transformação não é a exterior. No dia que você aceita Jesus, a primeira transformação não é aquilo que o homem vê, é aquilo que Deus vê. Vem de dentro para fora. Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer: rapaz, você nem parece que é crente. Por quê? Porque essa pessoa só está vendo o que está no seu exterior. Evidentemente que existem práticas que não condizem. Existem práticas que não condizem conosco. E a Bíblia vai mostrar isso. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas precisamos entender. Precisamos compreender que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz. Ou seja, se o seu espírito já passou por uma transformação, isso vai ser refletido no seu corpo. Se o seu interior mudou, o seu exterior vai refletir isso. E as pessoas vão ver. Amém? Segundo ponto. A verdadeira transformação nos tira das trevas e nos transporta para a luz. A verdadeira transformação nos tira das trevas da ignorância, nos tira das trevas do pecado e nos transporta para a luz. Onde é que está escrito isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 9. Versículo 1 e versículo 9. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo. Se livre das suas... O apóstolo Pedro aí não diz: se livre das suas roupas antigas. Se livre das suas roupas velhas. Se livre, deixe de fazer isso. Olhe, ele começa falando sobre aquilo que está no interior do homem. Lembra quando Jesus ensinou os discípulos? Que Jesus disse assim: olhe, o que contamina o homem não é o que entra. Não é a comida que contamina. O que contamina o homem é o que sai. Lembra disso? Porque Jesus disse que do interior do coração é que sai as maledicências, a fofoca, a mentira, o adultério, a prostituição.
Jesus ensinou isso. E aí o apóstolo Pedro, ele vem e diz, olhe, portanto, livrem-se de toda maldade, livrem-se de todo engano, livrem-se de toda hipocrisia, livrem-se de toda inveja e de toda espécie de maledicência. Se eu fosse parar agora para destrinchar cada uma dessas coisas aqui, seria uma outra pregação. Nós iríamos ficar aqui até 10 ou 11 horas da noite, ou talvez até amanhã de manhã, falando sobre cada uma dessas coisas aqui. Sobre a maldade, sobre o engano, sobre a hipocrisia, sobre a inveja, sobre a maledicência. Mas o apóstolo Pedro, ele já diz, se livrem destas coisas. Por quê? Porque no momento que você se livra disso, como isso é uma coisa que está interna, ó, você passa pela transformação. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, aquelas pessoas que estão vivendo na maldade, no engano, na hipocrisia, na maledicência, essas pessoas estão em quê? Em trevas. Estão em trevas. Mas no momento que nós estamos em Cristo, no momento que nós aceitamos em Cristo, nós somos transportados, nós somos tirados, nós somos arrancados das trevas para a luz. E se a gente vem para a luz, nós precisamos nos livrar destas coisas. Nós precisamos abandonar estas coisas. Abandonar a maldade, abandonar a maledicência, abandonar o engano, abandonar a hipocrisia, que é você dizer, ensinar uma coisa, é hipócrita. Porque como é que eu posso dizer a meu irmão, não minta, e eu sou um mentiroso quanto mais? Como é que eu posso dizer a meu irmão, não seja um adúltero, e eu vivo traindo a minha esposa? Como é que eu posso dizer a meu irmão, olha, não faça fofoca, mas eu não resisto a uma fofoquinha? Hoje em dia, existe até uma gourmetização, né, desses termos. Eu às vezes brinco lá na sala e digo, olha, fofoqueiro não, é coletor e disseminador de conhecimentos da vida alheia. Esse é o fofoqueiro de hoje em dia. Então como é que eu posso dizer a meu irmão não faça se eu mesmo faço? Isso é hipocrisia. E eu preciso abandonar isso, porque isso está dentro. As pessoas não veem. As pessoas não conseguem contemplar essas coisas em nós. Mas se está lá, ó, enraizado, isso significa que nós ainda estamos em trevas. Ainda estamos em trevas. E quando estamos em Cristo, nós somos transportados das trevas para a luz. A verdadeira transformação é um processo espiritual. A verdadeira transformação nos tira das trevas para a luz. E a verdadeira transformação nos tira da idolatria. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vai anotando. 1:9. Diz assim a palavra de Deus: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir
ao Deus vivo e verdadeiro. Outro texto diz, deixando a idolatria. Deixando a idolatria. Gente, evidentemente que quando a gente fala em idolatria, a gente pensa logo nas imagens de escultura, não é verdade? E que também está escrito. Tá bom? Não tô aqui para botar panos quentes, nada, mas também não tô aqui para ofender a ninguém. Mas tô aqui para dizer o que a palavra de Deus ensina. Que a idolatria é pecado. O lugar de Deus em nós. O que é que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida? Você é uma pessoa que você é apaixonada pelo trabalho. E você é tão apaixonada pelo trabalho que você não tem tempo para servir a Deus. Não tenho tempo para isso não. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar porque eu preciso ficar rico, eu preciso prosperar. Certo? O meu trabalho não me dá tempo. E aí tem pessoas, às vezes trabalha em 3, 4 empregos, sai de um, vai pro outro, dá um plantão de 24 horas aqui e não dorme, e aí já chega e vai para outro emprego e dá um plantão de 12 horas e daqui a pouco volta e dá um plantão de mais 12 horas em outro lugar. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família e nem tem tempo para si mesmo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Tem pessoas que é apaixonada pelos seus filhos e colocam os filhos acima de Deus. Primeiro os meus filhos. E é capaz de abandonar o evangelho por causa dos filhos. O marido é capaz de largar o evangelho por causa da esposa. A esposa é capaz de largar o evangelho. Queridos, tudo isso é idolatria. Tudo o que ocupar o lugar de Deus na sua vida é idolatria. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz isso. Como vocês se converteram dos ídolos, como vocês se converteram da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando Jesus falou sobre aquele jovem rico, né? Quando Jesus falou com aquele jovem rico, Jesus disse aos apóstolos assim, aos discípulos: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E os discípulos ficaram preocupados e disseram: mas mestre, sendo assim, quem é que pode se salvar? E Jesus disse: olha, aquilo que aos homens é impossível, para Deus é possível. Pedro diz: mestre, eis que nós deixamos tudo. Nós deixamos tudo para te servir. E Jesus diz: Pedro, não existe ninguém que, tendo deixado pai, mãe, filho, filhas, esposa, marido, bens, não receba 100 vezes mais aqui na terra e no futuro a vida eterna. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que prende-nos, que tudo aquilo que nos afasta de Deus é idolatria. Eu preciso trabalhar? Claro que eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E eu vou trabalhar, vou me esforçar cada dia para crescer mais e mais no meu trabalho. Porém, o meu trabalho não é mais importante do que o meu Deus. O meu trabalho não é mais importante do que o meu Deus. Não pode. Não pode. O meu trabalho não pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. De maneira nenhuma eu vou aceitar uma coisa dessa. Tá me entendendo? Por quê? Porque isso é idolatria. E eu já me converti dos ídolos mudos e já me voltei para o verdadeiro Deus. Eu passei um período de 2019 até o início, o meado de 2021. Eu passei um período de perrengue, de desemprego total. Eu e a minha esposa, dentro de casa, os dois desempregados.
Mas o meu Deus não permitiu que me... O meu Deus não permitiu que me faltasse coisa alguma. Eu posso dizer para vocês assim, eu sem nenhuma vergonha. Eu não tinha filé para comer, mas eu sempre tive o que comer. Eu sempre tive o que me alimentar. Não precisei em momento algum mendigar o pão em lugar algum. Por quê? Porque o meu Deus, ele cuida de mim. O meu Deus, ele cuida de mim. E eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, agora não tenho mais tempo para orar. Eu agora não tenho mais tempo para ler a Bíblia. Eu agora não tenho mais tempo para ir à igreja. Eu não tenho mais tempo para me reunir com os meus irmãos. Eu não tenho mais tempo para nada, porque agora é somente o meu trabalho. Isso é idolatria, meu querido. Isso é idolatria. E se você já se converteu dos ídolos ao único e verdadeiro Deus, isso não vai impedir, isso não vai fazer com que você se afaste de Deus. Muito pelo contrário. Você vai querer estar mais e mais próximo a Ele, por quê? Porque como Ele abriu aquela porta, Ele vai abrir portas mais excelentes ainda. Então, idolatria é tudo aquilo que Ele afasta de Deus, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então, nós já vimos que a verdadeira transformação é um processo espiritual. Nós já vimos que a verdadeira transformação nos tira das trevas e nos transporta para a luz. Nós já vimos que a verdadeira transformação nos tira da idolatria e nos conduz à adoração ao único e verdadeiro Deus. E por último, a verdadeira transformação nos leva a abandonar as velhas práticas. Agora, a verdadeira transformação nos leva a abandonar as velhas práticas. Veja comigo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 10. Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 10. Anotou aí? Vamos lá. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, esquecimento à imagem do seu Criador. Olha só, essa é a verdadeira transformação. Essa transformação começou a acontecer na sua vida. Olha que em momento algum aqui, a palavra de Deus fala sobre você deixar de usar uma roupa. A palavra de Deus fala de você deixar de estar conversando com uma pessoa que não seja do mesmo segmento religioso ao qual você pertence. Em momento algum aqui, a palavra de Deus fala sobre você tirar algo que está sobre você de forma externa. Mas todas essas coisas aqui são coisas que vêm de onde? Do coração, do interior do homem. Olha o que ele diz: assim façam morrer. Assim façam morrer. Deixa eu ver uma outra tradução aqui, para nós fazermos uma comparação. Colossenses,
Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos compreender essas coisas se quisermos de fato servirmos a Deus com uma consciência pura. Precisamos entender o que de fato a palavra de Deus nos ensina. Colossenses capítulo 3, versículo 5. É a mesma tradução. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ou seja, abandonem estas coisas, abandone essas práticas. Por quê? Porque tudo isso vocês faziam antigamente. Tudo isso nós fazíamos quando ainda vivíamos no pecado. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E o apóstolo Paulo, ele lista estas coisas. Olha como ele começa dizendo: imoralidade sexual. A imoralidade sexual. A impureza. A paixão. Os desejos maus. A ganância, que é a idolatria. E por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre as pessoas que vivem nelas. Então nós precisamos precisamos passar por uma transformação, olha, de dentro para fora. É aquilo que está em nossos corações. Todos esses sentimentos, querido, é aqui dentro que ele reside. Não é aqui fora. Não é aqui. É dentro do nosso coração. É dentro do peito. Então Paulo, ele diz: façam morrer todas estas coisas. E ele continua: mas agora abandonem, versículo 8, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, palavrões. Gente, eu fico tão preocupado, porque assim, hoje existe uma cultura de que algumas palavras não são palavrões. Principalmente influenciadores digitais que têm contaminado a cabeça dos nossos jovens e infelizmente também a cabeça de alguns velhos, onde certas palavras já são vistas como de uso que pode ser dito em qualquer lugar. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz: linguagem indecente. Linguagem indecente no falar. O nome disso é palavrão. E aí tem pessoas que é tão natural que você diz assim: rapaz, não disse isso não. Nem sequer percebe que disse aquilo. Não mintam uns aos outros. A mentira. Não mintam uns aos outros. Visto que vocês já se despiram, já tiraram, já abandonaram as práticas do velho homem. Já abandonaram as práticas do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo, olha só essa palavra, renovado ou transformado. O qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Está sendo transformado dia a dia. Todos os dias está sendo transformado à imagem do seu Criador. Esta é a verdadeira transformação, meu querido. Para quem está em Cristo, para quem já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, estas coisas precisam ser uma realidade. Precisa entender que a verdadeira transformação é um processo espiritual. Precisa entender que a verdadeira transformação nos tira das trevas e nos transporta para a luz. A verdadeira transformação nos tira
da idolatria e nos conduz ao verdadeiro adoração, ao verdadeiro Deus. A verdadeira transformação nos leva a abandonar as velhas práticas do pecado. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que vivia na libertinagem abandonou essas coisas. E dia a dia vai sendo transformado à imagem do seu Criador. Dia a dia, olhe, lembra o que eu falei no início? Você tem 10 coisas. Conseguiu ser transformada em 7. Só faltam 3. Quando está faltando 3, você descobre que tem mais 7 novas que você precisa, porque é diariamente, é dia a dia. É a cada dia que você vai crescendo, que você vai alcançando aquilo. Concluindo, queridos, precisamos viver a verdadeira transformação se quisermos de fato herdar a salvação. Você quer ser salvo? Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não como o Senhor da sua vida, e você quer de fato herdar a salvação, primeira coisa que você precisa fazer, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você precisa estar em Cristo. E no momento que você estiver em Cristo, estas coisas você vai, abandonar. Você vai deixando essas coisas. No momento que você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você vai abandonando essas práticas. Essas coisas vai deixando de ser uma realidade na sua vida. E você de fato se torna uma nova criatura em Cristo. As pessoas olham para você e dizem, gente, como fulano mudou. E não foi uma transformação de roupa, não. Foi uma transformação de caráter. Foi uma transformação de práticas. Foi uma transformação de atitudes. Porque esta é a verdadeira transformação que Deus quer operar na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Você consegue entender isso? Deus quer transformar a sua vida. Não importa qual foi o pecado que você cometeu. Não importa o que é que tem lhe prendido. Se você decidir que você vai estar em Cristo, você de fato vai se tornar uma nova criatura. Por quê? Porque as coisas velhas, as práticas velhas passam e você se torna uma pessoa nova em Cristo Jesus. Amém? Deixa eu dar mais uma boa noite aqui. Algumas pessoas chegaram depois. Céia Guedes. Meu pastor Antônio. Toninho, o galego. Minha pastora Mara. Oi, Irislene Paula. Deus abençoe. Alaor da Bahia. Grande Alaor. Quem mais chegou aqui? Lourdes Bispo, já falei. Kelly. Ô, Kelly. Muito obrigado pela sua presença, minha amada. Deus te abençoe, viu? Muito bom ter vocês aqui. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que Ele esteja, de fato, nos levando a cada dia a abandonar as velhas práticas e se voltando para Ele? Diga comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra e tenho entendido que a verdadeira transformação me tira das trevas. A verdadeira transformação é um processo espiritual. A verdadeira transformação me tira das trevas. A verdadeira transformação me tira da idolatria. A verdadeira transformação me tira das práticas, das velhas práticas do pecado.
Me ajuda, ó Pai, a cada dia a viver essa transformação. Que eu seja a cada dia transformado pelo poder da sua palavra. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero agora orar por cada um dos teus filhos que está aqui, Pai Santo, nesta live. E eu quero pedir a tua bênção, Pai Santo, sobre cada um deles. Quero pedir que o Senhor esteja tocando na vida dos teus filhos. Que o Senhor esteja, Pai Santo, verdadeiramente trazendo transformação na vida de cada um dos teus eleitos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toque em cada uma destas vidas nesse instante, Pai. E leva elas a compreender o que é que o Senhor de fato tem para a vida deles. Que haja uma transformação real, meu Pai. Uma transformação de dentro para fora. Não é aquela transformação exterior, não, Pai. Mas é aquela transformação interior que se reflete no exterior. Abençoe os teus filhos nesta noite. Pai Santo, e nos leva, Pai Santo, até um sono tranquilo, até uma noite tranquila, um sono restaurador. E que ao despertarmos para um novo dia, possamos de fato, acordar com o coração cheio de gratidão no Senhor. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amados. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui nesta noite conosco. Binha, no caso, Binha é Bárbara, viu, gente? É minha sobrinha, ela. Claudinha, Anne Mota, quem mais? Ceia Guedes, meu pastor Antônio, Iris Lene, Alaú da Bahia, Lourdes, quem mais está aqui? Kelly. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela audiência. Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja sobre os seus corações. Lembrando que as nossas reuniões estão acontecendo normalmente aqui pelo Facebook. Na quarta-feira nós temos reunião presencial com o nosso Bispo de Paula, né? No domingo pela manhã nós temos reunião presencial também com o Bispo de Paula. À noite nós temos a reunião presencial e online. Então você que não pode ir pela manhã, vá à noite, tá bom? E que o Senhor nos abençoe. Deus lhes dê uma boa noite. Tchau.